Se você fala, esse mês eu vou começar a mudar a minha vida financeira, vou guardar dinheiro, e quando chega no final do mês você simplesmente se depara com a conta no vermelho vazia e ainda fica com aquelas contas que precisam ser pagas que você não conseguiu pagar esse mês, fica nesse vídeo porque esse vídeo é para você. Não, e o problema não é o quanto você ganha, é como você administra, porque muitas pessoas ganham pouco e conseguem guardar, enquanto tem outras pessoas que ganham e ainda anda quebrado. Por que isso? Gente, hoje eu vou falar para vocês nesse vídeo algumas estratégias, tá? Que você vai começar a fazer para você começar a dar o seu primeiro passo em guardar, nem que seja pouco. Tá vendo essa preguicinha aqui? Paciência, viu? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Primeiramente, eu quero falar para vocês que quem não conhece aqui o canal, logo que eu iniciei esses vídeos aqui no YouTube, eu era uma pessoa totalmente endividada, tá, gente? E com estratégias corretas, né? Hábitos, eu consegui sair das dívidas e ainda consigo me pagar primeiro antes de qualquer coisa. Então, bora lá para esse vídeo. Primeiramente, me diga aqui, sejam sinceros comigo. Já aconteceu de vocês falar, esse mês eu vou guardar dinheiro, e aí quando vocês vão ver, vocês pensam, meu Deus, eu perdi dinheiro, não é possível, eu não tô conseguindo dar conta do recado, né? Ou então você fala, não, é porque eu ainda ganho muito pouco, deixa eu começar a ganhar um pouco mais que eu vou começar a guardar. Ou pior ainda, você já começou e parou no meio do caminho. Esses são alguns erros que, inclusive, eu tô falando aqui pra vocês porque eu já cometi, tá? Eu poderia estar, hoje em dia, muito melhor, poderia, ou talvez não, porque isso serviu de uma escola pra mim, sabe? Eu me deparei com isso, mas graças a Deus eu aprendi. E hoje em dia eu não cometo mais esses erros, né? Eu evito. Então, vou falar aqui pra vocês o que eu fiz, né, durante esse tempo, né, 1 ano e pouco, pra mim poder começar minha vida financeira do zero, mas começar de maneira correta. E qual o primeiro erro, gente? O primeiro erro é, se sobrar, eu guardo. Não vai sobrar nunca, sabe? Porque a gente tem um ciclo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, porque eu gosto de falar. A gente tem um ciclo, qual é? Ganhar, gastar, guardar se sobrar, né? Então, assim, isso aqui tá sendo inverso, né? Isso não é correto. O correto é você ganhar, guardar e depois, sim, você vai pagar as suas contas, né? Tudo direitinho. Por que eu falo isso pra vocês, gente? Porque se vocês forem esperar sobrar de todas as contas que vocês vão pagar no mês, simplesmente não vai sobrar. Porque é isso que acontece, dinheiro some, né? É engraçado que quando é pra gente ganhar ele, que é pra gente, né? É muito mais difícil, mas quando fala em gastar, gente, é assim, ó, gasta no piscar de olhos. Então eu falo isso aqui pra vocês pela experiência própria, vocês não vão fazer esse ciclo de ganhar, gastar e depois guardar. Vocês vão fazer o inverso, vocês vão ganhar, guardar e depois vocês vão fazer tudo direitinho, né? Como eu sempre falo aqui, a planilha, o orçamento, o planejamento. O segundo motivo é gastos supérfluos. Gente, os gastos supérfluos são o quê? Gastos invisíveis, né? Lanchinho, promoções, uma parcelinha daqui, outra parcelinha dali, você comprar por emoção, não pensar no que você está comprando, se isso vale a pena, se você deve mesmo, né, colocar o seu dinheiro nisso, se você vai ter algum retorno, porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente gasta sem pensar, gente, a gente gasta pela emoção, né, e quando a gente vai ver, já acabou, porque essas comprinhas que eu falei pra vocês, que essas comprinhas pequenas, essas pequenas parcelinhas, gente, isso leva a gente no fundo do poço, porque isso vai longe. Você confia, ah não, é só uma parcelinha aqui, outra parcelinha ali, quando você vai juntar tudo, tá uma bola de neve. Esse é o segundo erro. É o segundo erro que sempre deixa as pessoas sem conseguir guardar dinheiro. Porque
no decorrer, gente, da vida, né, que eu fui passando por esse tipo de coisa que eu tô falando aqui pra vocês, foi uma experiência minha, eu passei por isso. E o que te quebra não é contas grandes, é justamente essas contas pequenas, porque você confia, né, que, mas é uma parcelinha de 20 daqui, uma parcelinha de 30 dali, e quando você vai juntar tudo, esse monte de parcelinha dá mais do que uma conta, né, uma conta fixa que você paga mesmo, que você se você for parar para pensar e você for colocar tudo na ponta da caneta, a maioria dos gastos que você tem é gastos pequenos, gastos supérfluos ou gastos invisíveis, né, como a gente gosta de chamar. Agora, o terceiro erro é você não treinar a sua mente. Como assim? Gente, pense comigo. Se você tem o hábito de fazer alguma coisa, por exemplo, correr pela manhã e ir para academia da mesma forma para guardar dinheiro. Por quê? Porque se você não cria esse hábito, né? Porque primeiramente, antes mesmo de ser aprender a guardar, é o hábito que você tem, né, de você guardar. Por quê? Porque se você não consegue guardar porque ganha pouco, né, acha que não vale a pena, você nunca vai poder e nem vai conseguir administrar muito, porque é assim que funciona. Infelizmente, gente, eu não tô aqui para poder querer assustar vocês de forma que falar, você não vai conseguir. Não, eu tô falando para vocês que a primeira coisa, assim, vocês vão ter que treinar a mente de vocês, tá? Porque uma coisa que se você parar pra pensar, guardar dinheiro não é matemática, é comportamento. Não adianta nada eu ficar aqui somando, tal, se eu não tenho o comportamento e o hábito de saber que hoje eu não vou gastar isso porque eu sei que isso aqui vai me render lá na frente, tá? Então, assim, deixe de besteira, de achar que é só na matemática, porque não é. Primeiramente, é comportamento, né, e treinar a sua mente, porque assim, se você não treina a sua mentalidade como você precisa, colocar isso como um hábito, infelizmente vocês nunca vão conseguir sair desse ciclo vicioso. O quarto erro que não te deixa guardar dinheiro é você ser desorganizado. A desorganização em si, gente, ela reflete na vida toda do ser humano. Porém, quando nós falamos de guardar dinheiro, tá? Seja lá na conta, no porquinho, igual esse aqui, ó. Eu comprei esse cofrinho, gente, pra eu poder começar junto com vocês. Começar assim, né? Eu já tenho esse hábito, mas eu vou explicar pra vocês depois o porquê que eu comprei isso aqui. Recapitulando. Bom, se você é desorganizado, você nunca vai conseguir guardar dinheiro. Por quê? Porque começa pela organização. Se você não sabe o que você tem de renda, se você não sabe quanto entra, se você não sabe quanto de total você tem para poder pagar todas as contas, aquela regra que eu sempre falo, né? 70% você vai pegar para você poder pagar contas fixas, aluguel, alimentação, enfim. A segunda, os outros 30% você vai pegar para poder, né, lazer, essas coisas e tal. Mas se você for inteligente, você não vai pegar esse valor para isso. Você vai pegar esse valor para aplicar, porque isso vai trabalhar para você futuramente. Então, assim, quando você se organiza, né, você sabe, e essa organização que eu tô querendo falar para vocês é sobre o quê? A planilha, né? Quando você tem uma planilha que você coloca lá todos os gastos que você tem, que é os gastos fixos, né? Os gastos volúveis que você coloca lá especificado, você sabe o quanto você gastou com gastos supérfluos, né? Invisíveis, e você sabe o que estava ali por conta das contas fixas, que são importantes. Você não pode deixar de ter contas fixas, é o ciclo da vida do ser humano. Porém, o ser humano não pode se acostumar com a desorganização, porque a desorganização financeira nunca vai deixar você guardar nada se você não começar a aplicar essas estratégias. Agora eu falo para vocês aqui, gente, por experiência própria. Uma coisa que eu coloquei na minha mente de quando eu comecei a ter educação financeira se você não segue esse hábito, esse comportamento, se você não tem controle, infelizmente você não tem progresso. Por quê? Porque enquanto você ficar só na teoria, você nunca vai conseguir guardar nada, tá? E qual é a virada de chave pra gente começar
a conseguir guardar dinheiro? Bom, gente, a primeira coisa que vocês vão fazer é, vocês vão começar a guardar, nem que seja pouco. Ah, mas o que eu ganho é muito pouco. Gente, não interessa, separa um pouco para guardar. Por exemplo, a regra é, antes de você, por isso que eu comprei aquele quadro, gente, porque, né, só que por enquanto eu não tô tendo onde colocar ele aqui. Por isso que eu falo pra vocês, porque a primeira regra é, antes de gastar, de pagar qualquer coisa, se pague primeiro. Separa o que você vai colocar lá, mas esse valor não é pra você colocar e tirar de novo, é pra você deixar ele lá. E aí, o que vai acontecer? Igual eu tô falando, recebeu, separa. Aí depois você vai colocar todas as suas contas no papel, tá? Aliás, já ter colocado, aí você vai somar tudo, você vai ver o quanto você pagou de gastos fixos, gastos supérfluos e começar a tirar esses gastos supérfluos que não te levam para frente, né? Que pelo contrário, só tá te levando para trás, né? Igual galinha ciscando. Por quê? Porque, gente, infelizmente, nossa vida financeira só muda, ou qualquer outra área da vida da gente, não só a financeira, só muda quando nós colocamos limite e quando nós começamos a nos organizar. Eu tava falando pra vocês, gente, quando eu tava começando a me organizar financeiramente, porque eu comecei me organizar financeiramente assim que eu abri esse canal. Eu contei toda a verdade pra vocês, tudo que eu tinha vontade de falar, eu desabafei no canal. E aí, gente, eu achava que eu nunca ia conseguir sair desse ciclo vicioso. Mas qual foi a primeira coisa que eu fiz? Igual eu acabei de falar pra vocês. E qual foi a virada de chave da tua vida? Bom, a virada de chave da minha vida foi o seguinte, gente. Eu fiz o seguinte. Eu anotei tudo, comecei assistindo dicas, né, de como se organizar. E aí, nisso que eu comecei a me organizar, eu coloquei tudo no papel, tudo. E aí eu fui e comecei, igual eu falei pra vocês, eu sei quanto entra, já separava. Já recebeu? Separa. Eu separava. E aí, como é que eu fazia isso? Ah, mas às vezes eu tinha uma conta a mais e não dava pra... Eu tirava nem que seja pouco. E eu abri uma caixinha de emergência, uma reserva de emergência, tanto faz, né? E coloquei, gente, nesse dia que eu decidi que eu iria mudar, eu coloquei pela primeira vez R$5 na minha reserva. R$5. E aí, o que aconteceu? Coloquei na reserva e comecei a alimentar esse hábito, né? Alimentar em questão de que no outro mês eu já colocava um valor que dava pra eu colocar lá mais. E aí você começa a criar um vício, né? Por colocar esse valor na caixinha. Mas pra mim criar esse hábito, como eu falei pra vocês, alimentar esse hábito, eu tive que colocar meta na minha caixinha. Como assim? Por exemplo, minha reserva de emergência eu coloquei lá um objetivo, né? Qual é o objetivo que você tem? Viajar, comprar um automóvel, construir, enfim, cada um tem o seu, né? Então, você colocando essa meta, você vai ter um motivo claro para não gastar. Por exemplo, veio um gatilho para poder você gastar, você fala, epa, eu não vou gastar porque eu tenho isso aqui para me cumprir de meta, né? Você vai começar a se controlar, porque infelizmente, gente, quando a gente não se controla, né? Se você não controla o dinheiro te controla. E infelizmente, a gente só tem aquele hábito de querer gastar. São poucas as pessoas que têm vontade de querer prosperar em questão assim de guardar, enfim, né? Então, assim, você vai ter um gatilho, né? Quando você perceber que tá vindo aquela ideia de tipo, eu vou gastar, não vou gastar, né? Não vou gastar porque isso aqui tem um objetivo, tem uma meta. E aí, o que é que eu falo pra vocês? Tranca o dinheiro? Não. Gente, uma das coisas que eu vou falar pra vocês, comece a se dar controle. Como assim? Por exemplo, eu tenho uma caixinha e aí eu guardo lá, igual eu falei pra vocês, né? Eu coloquei um motivo, aí todo mês eu coloco R$50, R$20, enfim, o que dá pra me colocar, né? Mas aí tem pessoas que com medo de gastar no impulso, né? Tipo, deu vontade de gastar, vai lá no impulso, tira da caixinha. Gente, não faça isso, tá? Geralmente, quando você coloca dinheiro pré-fixado, acho que é assim que se fala, né? Dentro de uma caixinha lá que é para poder trancar ela, para você mexer com 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, que é o quê? De médio a longo prazo, né? E, enfim, se estende. Mas isso é correto? Eu acho, gente, eu e Eda, tá? É uma opinião minha.
Eu não faria isso. Por quê? Porque você tá fazendo uma coisa ali, tipo, prendendo pra você não ter aquele domínio de você não tirar, porque você não confia nem em você mesmo. Porém, você tem que aprender a criar o hábito de falar, eu não vou pegar e eu não vou trancar. Tipo, você coloca na caixinha lá que tenha 100% do CDI, né? Que tenha rentabilidade diária, mas não tranca, gente. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque assim, eu acho que é uma falta de você criar o hábito até de se confiar em si mesmo, sabe? Apesar que a gente passa muito por certas coisas quando a gente começa a criar esse hábito, né? Porque você não tem o hábito de guardar, você não tem o hábito de ver o dinheiro render ali. Então, assim, qualquer coisa que você falar, mas vai render muito pouco, eu vou acabar gastando, não tem problema, tá? Então, assim, vai de cada um, porém eu prefiro não tancar, tá? E aí você vai criar esse hábito, né? De você guardar, sua caixinha vai ter um nome, por exemplo, automóvel, construção, enfim, né? Então você vai ter um motivo ali e quando você tem um motivo, você não desiste e nem tira, certo? Uma das coisas que acontece, gente, é que assim, muitas pessoas ganham pouco e ainda assim conseguem ter o hábito de guardar. Enquanto tem pessoas que ganham muito e nem guardam nada, tipo, o dinheiro some. Por que que isso acontece, Ida? É o hábito, não é o valor. Gente, se a pessoa tem educação financeira, se a pessoa aprendeu que ela tem que poupar, ela pode ganhar R$100 por mês, ela nunca vai gastar mais do que ela ganha, sabe? E é o correto, você não pode gastar mais do que você ganha. Eu acho assim que o que mantém a gente na escassez, né, com pouco dinheiro, com aperto, não consegue guardar nada, é simplesmente pela ideia de não aceitar a sua realidade, sabe? Querer tipo, como que eu ganho R$500, eu quero gastar 1.500. Não tem como, gente, você vai ficar devendo. E se você ficar devendo, provavelmente você vai se enrolar todo, né? Uma das coisas que, tipo assim, que eu aprendi muito foi isso, né? A gente não quer aceitar a realidade da gente. Infelizmente é isso. Agora, gente, eu quero saber aqui de vocês, qual desses erros que vocês já cometeram na vida de vocês, que tá levando vocês a ter uma vida financeira, né, no vermelho, ou ainda não ter começado, né? Quais foram esses erros que vocês cometeram, que vocês ainda não começaram a guardar o dinheiro de vocês, né? Peço a vocês que, se vocês, né, já passou por algumas dessas experiências aqui, por favor, coloque aqui. Eu preciso mudar, tá? Eu tô olhando aqui a hora, gente, falta 10 para as 11. Eu quero mudar. Por quê? Porque eu quero saber quantas pessoas estão passando pela mesma situação. E eu falo para vocês, gente, que não é impossível vocês sair desse caos financeiro e começar uma vida financeira do zero, começar guardando mesmo um pouquinho, mas que vocês tenham, tá? Eu quero que vocês, se você chegou nesse vídeo aqui, você ter o compromisso comigo de, no final do ano, a gente ter um valor numa caixinha guardado. Se você topar isso comigo, deixa aqui nos comentários. Vamos seguir esse desafio, tá? Eu vou saber quem chegou até esse momento do vídeo. E aí eu vou criar junto com vocês uma caixinha pra gente guardar um valor específico todo mês, tá bom? Eu não digo por semana, porque tem pessoas que não recebem por semana, tem pessoas que recebem por mês mesmo, né, gente? Então, assim, a gente fazendo desse jeito vai ser melhor. E peço a vocês que se você chegar até esse momento do vídeo, se inscreva no canal, se você caiu aqui de paraquedas, tá? Deixa o like aí, porque isso fortalece demais. Deixa o comentário aí, como eu falei pra vocês, tá? Tanto eu preciso mudar de vida, como também essa situação que eu falei aí, que é da caixinha, tá? Que a gente vai fazer até o final, que a gente vai ver até o quanto a gente conseguir guardar no final do ano, que esses gastos aí invisíveis que a gente acaba gastando, que não tem jeito, né? E aí, aprenda uma coisa, gente, vocês não precisam ganhar mais, você precisa aprender a administrar o que você ganha. Não é sobre o salário, é sobre o seu comportamento, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Meu muitíssimo obrigado, tá? É isso, gente. Peço a vocês também, tá? Que compartilhem esse vídeo com outras pessoas, gente, porque a gente tá quase chegando nos 3K.
de inscritos, tá bom? Não é só sobre número, são sobre pessoas que se conectam com a gente, né? Que é gente da gente, como a gente fala. E é isso, gente. Grande beijo, forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.